Capítulo 3. Da tributação e do orçamento. Seção 1. Das receitas e das despesas municipais. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 132. A Receita Municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em tributos da União e do Estado, dos recursos resultantes da utilização dos seus bens, serviços e atividades e de outros ingressos. Artigo 133. A despesa se constitui pelos gastos que o município realiza para a manutenção de serviços existentes e para a ampliação dos serviços públicos, visando a satisfação das necessidades coletivas. Parágrafo único. A realização da despesa obedecerá aos princípios da legalidade, moralidade e finalidade e ao que dispõem as legislações municipal, estadual e federal. Artigo 134. Os recursos provenientes das contribuições previdenciárias dos servidores municipais serão transferidos imediatamente para o órgão previdenciário. Parágrafo único. Se o órgão previdenciário se recusar a receber as contribuições por motivo de dívida, os recursos arrecadados serão colocados em cadernetas de poupança especial de banco oficial até a solução do litígio. Artigo 135. Todos os recursos do município de Aracaju, inclusive as transferências, subvenções ou doações, serão depositados preferencialmente em estabelecimentos oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Subseção 2. Dos tributos municipais. Artigo 136. O município poderá instituir os seguintes tributos. Inciso 1. Impostos. Inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuição de melhoria por valorização do imóvel em decorrência de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria dos impostos. Artigo 137. O município deve promover a recuperação dos investimentos públicos diretamente dos proprietários de imóveis urbanos, valorizados em decorrência de obras públicas, mediante contribuição de melhoria. Artigo 138. Os sítios de recreação e lazer inseridos na zona de expansão urbana deverão ser cadastrados para fins de tributação. Artigo 139. Compete ao município instituir impostos sobre, inciso 1, propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão físicas e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, e ainda possessão de direito à sua aquisição. Inciso 3. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 140, inciso 1, a linha B da Constituição Estadual. Inciso 4. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel.
Parágrafo único. O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos quando incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou rendimento mercantil. Artigo 140. O valor mínimo para a base de cálculo do imposto sobre transmissão de bens imóveis será estabelecido pelo Executivo Municipal, através de critérios técnicos e objetivos. Parágrafo único. O contribuinte deve ter acesso aos fundamentos técnicos de valoração do imóvel. Artigo 141. A arrecadação das taxas deve ser destinada a programas de aplicação específica estabelecidos em lei municipal. Parágrafo único. A arrecadação da taxa de fiscalização e vistoria de obras será destinada ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Artigo 142. As taxas e multas arrecadadas pelo município em razão do exercício de seu poder de polícia, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados por ele ao contribuinte ou postos à disposição deste, compreendem: inciso 1. Serviços cobrados pela prestação de um serviço público municipal, pela disponibilidade de um serviço público municipal, pela prestação e disponibilidade cumulativa de um serviço público municipal, pelo uso de bem público. Inciso 2. Exercício do poder de polícia municipal, cobrado sempre que o poder público municipal deva desenvolver atividade de vistoria, fiscalização, perícia, apuração de fatos ou outras atividades inseridas em seu poder de polícia na forma de lei. Inciso 3. Multas pelo exercício do poder de polícia aplicados sempre que houver descumprimento à legislação municipal na forma de lei. Parágrafo único. As multas só terão validade quando assinadas pelo infrator ou, em caso de recusa deste, por duas testemunhas identificadas. Subseção 3. Das limitações do poder de tributar. Artigo 143. Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida através de lei municipal específica. Artigo 144. É vedado ao município estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza, desde que não especificadas por lei. Artigo 145. Qualquer isenção, redução de alíquota de tributo ou incentivos fiscais só poderão ser concedidos através de lei municipal. Parágrafo único. A autoridade municipal que permitir a isenção tácita ou da base de cálculo responderá por crime de responsabilidade, sem prejuízo de outras sanções legais. Artigo 146. Fica vedada ao município a instituição de impostos e taxas sobre o patrimônio, renda, serviços ou promoções que tenham como objetivo arrecadar fundos para partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores e associações comunitárias. Artigo 147. A pessoa física ou jurídica com débito tributário inscrito na dívida ativa, não regularizado, não poderá receber benefício ou incentivo fiscal do poder público municipal. Artigo 148. Através de lei aprovada pela Câmara, o município estabelecerá isenção de impostos para estabelecimentos que promovam shows e apresentações de músicos e cantores locais.
Artigo 149. São isentos do imposto territorial urbano, alínea A, os doadores de sangue proprietários de apenas um imóvel que provem haver fornecido sangue aos órgãos oficiais pelo menos 2 vezes por ano e que percebam remuneração inferior a 3 salários mínimos. A linha B, os funcionários públicos municipais que só possuam um imóvel. A linha C, os expedicionários que integram a Força Expedicionária Brasileira, FEB. A linha D, templos de qualquer culto. A linha E, os proprietários de imóveis atingidos por enchentes que tiveram necessidade de desocupar as respectivas edificações, temporária ou definitivamente, em áreas de risco a serem definidas pelos órgãos competentes da Prefeitura e ouvindo-se as associações de moradores das áreas atingidas, limitada a isenção do ano fiscal do exercício ou no subsequente quando o IPTU já tiver sido pago. A linha F. Os aposentados proprietários de um único imóvel e cuja área construída tenha, no máximo, 100 metros quadrados. Artigo 150. Os trabalhadores de baixa renda ou proprietários de única moradia, com padrão mínimo de construção, através de critérios definidos em lei, são isentos totalmente dos impostos incidentes sobre os respectivos imóveis urbanos. Parágrafo único. Não será cobrada nenhuma taxa de qualquer natureza sobre o imóvel alcançado pela isenção prevista no caput deste artigo. Artigo 151. Através de lei, o município pode estabelecer isenções de impostos para empresas privadas que contribuem para a manutenção de creches municipais. Artigo 152. O taxista que viver exclusivamente do táxi será isento de qualquer taxa do âmbito municipal que incidir sobre a utilização de seu veículo. Seção 2. Do orçamento. Artigo 153. O município aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo único. A desobediência deste artigo implicará crime de responsabilidade. Artigo 154. É obrigatória transferência de 3% das receitas correntes do município para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Artigo 155. O orçamento da Câmara deve ser apresentado em forma de proposta ao Poder Executivo, devendo ser incorporado ao orçamento geral do município. Parágrafo único. A apresentação da proposta orçamentária da Câmara ao Poder Executivo para inclusão na proposta orçamentária de cada exercício financeiro deverá ser antecipada pelo prazo de 30 dias do envio do projeto de lei orçamentária para a apreciação do Poder Legislativo. Artigo 156. O Poder Executivo terá a iniciativa das leis que estabelecerão: inciso 1, os planos plurianuais de investimentos; inciso 2, os orçamentos anuais; inciso 3, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública na órbita municipal. Artigo 157. A Lei de Diretrizes Orçamentária compreenderá as metas e prioridades da administração municipal, incluindo as despesas de capital, para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de prioridade de recursos oficiais.
Parágrafo 1º. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 2º. Os planos e programas regionais e setoriais previstos nesta lei serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual, apreciado pela Câmara Municipal. Artigo 158. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: inciso 1, orçamento do Poder Legislativo, inciso 2, o orçamento do Poder Executivo. Parágrafo 1º. O projeto do Plano Plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Parágrafo 2º. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado ao Poder Legislativo Municipal até o dia 31 de maio de cada sessão legislativa para a devida aprovação e devolvida para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Parágrafo 3º. O projeto de lei orçamentária do município de Aracaju será encaminhado ao Poder Legislativo Municipal até o dia 20 de novembro de cada sessão legislativa, para devida aprovação e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Parágrafo 4º. A sessão legislativa ordinária não será interrompida enquanto não forem aprovados o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o projeto de lei orçamentária. Artigo 159. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativos regionalizados, contendo receita e despesa, inclusive com detalhamento das receitas de aplicações em mercado de capital aberto ou qualquer outra receita de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo nas proibições a autorização para a abertura, desde que configurado limite de créditos suplementares e contratação de operações financeiras por antecipação de receita, até o limite constitucional, e será obrigatoriamente acompanhada do quadro de detalhamento de despesas, conforme a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 160. Cabe à lei complementar, alínea A, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Alínea B, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Artigo 161. O orçamento do município deve prever verbas destinadas à garantia do funcionamento do sistema de transporte coletivo urbano. Artigo 162. O projeto de lei relativo ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados na forma do regimento interno da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Caberá a uma comissão permanente da Câmara, inciso 1, examinar e emitir parecer sobre projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo prefeito. Inciso 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas previstos nesta lei orgânica e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual somente podem ser aprovadas caso:
Inciso 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre: a linha A, dotação para pessoal e seus encargos, a linha B, serviço da dívida. Inciso 3. Sejam relacionados, a linha A, com correção de erros ou omissões, a linha B, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Artigo 163. O prefeito municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações nos projetos a que se refere o artigo anterior, enquanto não iniciada na comissão permanente a votação da parte cuja alteração é proposta. Artigo 164. O prefeito municipal poderá enviar projeto de lei modificando o plano plurianual e das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, desde que respeitados os princípios que forem instituídos na lei complementar e que cuida do artigo 165, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 165. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas orçamentárias correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais, com prévia autorização legislativa para tal fim. Artigo 166. São vedados, inciso 1, o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2, a realização de despesas ou assunção de compromissos de obrigações diretas que excedem os créditos orçamentários. Inciso 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4. A vinculação de receita de imposto a órgão ou fundo de despesas, ressalvadas a repartição da arrecadação dos impostos referidos no artigo 158 da Constituição Federal, como também a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo único. Além das proibições deste artigo, constituirá crime de responsabilidade a não aplicação dos percentuais expressos na função de educação, de que trata o artigo 212 da Constituição Federal. Artigo 167. É competência exclusiva da mesa diretora a iniciativa das leis que disponham sobre: inciso 1, a autorização para a abertura de créditos adicionais, devendo o Executivo atender, face às necessidades de adequação orçamentária. Inciso 2. Organização dos serviços administrativos de cada criação, transformação ou extinção de seus cargos ou função, adequando a realidade orçamentária da Câmara e fixação das respectivas remunerações. Artigo 168. Se o Executivo não enviar, dentro do prazo legal, o projeto de lei orçamentária para apreciação do Legislativo, este poderá elaborar o seu próprio orçamento e adaptá-lo ao orçamento vigente, com os acréscimos que se fizerem necessários, respeitando-se os planos plurianuais já existentes. Parágrafo único. Ocorrendo infração político-administrativa pela inobservância deste artigo, o prefeito sofrerá sanções legais. Artigo 169. Se a lei orçamentária não for votada e promulgada até o último dia do exercício anterior, a Câmara não entrará em recesso até a sua votação, não podendo, durante este período, ser deliberada outra matéria de autoria do Poder Executivo.
Parágrafo único. Os recursos que, em decorrência da não votação da lei orçamentária, ficarem sem despesas orçamentárias correspondentes, poderão ser utilizados para o pagamento de pessoal e transferência do 12º da Câmara, mediante créditos especiais, com prévia autorização legislativa. Artigo 170. O Executivo deverá enviar até o último dia do mês subsequente o balancete do mês anterior para o acompanhante pela Câmara da execução orçamentária. Acho que aqui seria para o acompanhamento. Enfim. Artigo 170-A. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinadas ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo importará em infração político-administrativa grave e crime de responsabilidade. Título 4. Da Ordem Econômica e do Desenvolvimento Urbano. Capítulo 1. Dos Princípios Gerais. Artigo 171. A ordem econômica fundamentada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 1, autonomia municipal. Inciso 2, propriedade privada. Inciso 3, função social da propriedade. Inciso 4, livre concorrência. Inciso 5, defesa do consumidor. Inciso 6, defesa do meio ambiente. Inciso 7, redução das desigualdades sociais. Inciso 8, busca do pleno emprego. Inciso 9, tratamento diferenciado, favorecendo as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, salvo nos casos previstos em lei. Artigo 172. O município, como agente regulador da atividade econômica, exercerá no âmbito de sua competência as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, atuando, inciso 1, na restrição do abuso do poder econômico, inciso 2, na defesa, promoção e divulgação dos direitos dos cidadãos. Inciso 3, no apoio à organização de atividades econômicas em cooperativas, estimulando outras formas de associativismo. Inciso 4, na democratização da atividade econômica, garantindo a livre concorrência. Parágrafo único. O município dispensará tratamento jurídico diferenciado à pequena e microempresa, assim definidos em lei, visando a incentivá-las pela simplificação de obrigações administrativas e tributárias, obedecida à legislação. Artigo 173. O município deve promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social econômico. Capítulo 2. Da Política de Desenvolvimento Urbano. Seção 1 das Disposições Gerais. Artigo 174. A política de desenvolvimento urbano de que trata o artigo 182 da Constituição Federal é orientada pelas diretrizes e demais dispositivos constantes desta lei. Artigo 175. Para os efeitos desta lei, entende-se por: inciso 1, política urbana. O conjunto de princípios e ações que tenham como objetivo assegurar a todos o direito à cidade e a interação desta com o meio rural. Inciso 2, direito à cidade. O conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, mediante adequada ordenação de espaço urbano e a fruição dos bens, serviços e equipamentos comunitários por todos os cidadãos.
Inciso 3. Direito urbanístico. O conjunto de preceitos que disciplinam ou limitam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos. Inciso 4. Urbanismo. O conjunto de ações promotoras e corretoras da organização do espaço urbano, de modo a permitir sua adequada fruição pelo homem, preservando-o do processo de expoliação urbana. Artigo 176. Constituem objetivos de política de desenvolvimento urbano, inciso 1, o direito da coletividade à cidade, inciso 2, as interrelações entre urbano e rural, inciso 3, a distribuição social dos serviços públicos e dos equipamentos urbanos e comunitários, inciso 4, o processo de produção do espaço urbano, inciso 5, a ordenação de ocupação, do uso e da expansão de território urbano. Inciso 6, a função social da propriedade. Inciso 7, a preservação do patrimônio ambiental e cultural. Artigo 177. A propriedade imobiliária urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, devendo o Poder Municipal promover, inciso 1, a democratização das oportunidades de acesso à propriedade urbana e à moradia, inciso 2, a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Inciso 3, correção das distorções de valorização de solo urbano. Inciso 4, regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda. Inciso 5, adequação do direito de construir às normas urbanísticas, aos interesses sociais e aos padrões mínimos de construção estabelecidos em lei. Artigo 178. Configuram abusos de direito e da função social da propriedade. Inciso 1. Retenção especulativa de solo não construído ou qualquer outra forma de deixá-lo subutilizado ou não utilizado. Inciso 2. Construção ou reconstrução com padrões inferiores aos estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Inciso 3. Desrespeito à preservação ambiental. Artigo 179. O desrespeito à função social da propriedade, conforme definido no artigo anterior, será punido pelo Poder Municipal, mediante aplicação sucessiva dos instrumentos anunciados nesta lei. Artigo 180. A política de desenvolvimento urbano deve ser orientada pelas seguintes diretrizes. Inciso 1. Gestão democrática e incentivo à participação popular na formação e execução de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, como forma reconhecida do exercício da cidadania. Inciso 2. Participação dos agentes econômicos públicos e privados na urbanização em atendimento ao interesse social. Inciso 3. Planejamento da ordenação e expansão dos núcleos urbanos e adequada distribuição especial da população e das atividades econômicas, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano. Inciso 4. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários adequados às características socioeconômicas locais e aos interesses e necessidades da população. Inciso 5. Ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar: a linha A, a utilização inadequada dos imóveis urbanos. A linha B, proximidades de uso incompatíveis ou inconvenientes. A linha C, adensamento inadequados à infraestrutura urbana e aos equipamentos urbanos e comunitários existentes ou previstos. A linha D, a ociosidade do solo urbano edificável. A linha E, a deterioração de áreas urbanizadas. A linha F, a especulação imobiliária. A linha G, a ocorrência de desastres naturais. Inciso 6, integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais.
Inciso 7. Adequação dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, notadamente quanto ao sistema viário, transporte, habitação, drenagem e saneamento, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais. Inciso 8. Recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resultado a valorização dos imóveis urbanos. Inciso 9. Adequação dos instrumentos de política fiscal e financeira aos objetivos do desenvolvimento urbano. Inciso 10. Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído. Inciso 11. Proteção, preservação e recuperação do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Inciso 12. Cumprimento da função social da propriedade imobiliária, prevalecendo o coletivo sobre o exercício do direito de propriedade individual. Inciso 13. Racionalização do sistema viário mediante formulação e execução de planos específicos, através do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e projetos setoriais. Inciso 14. Ampliação das oportunidades de acesso à saúde, habitação, educação, recreação e cultura. Artigo 181. A política de desenvolvimento urbano, no âmbito municipal, constitui sistema integrado de políticas setoriais que disciplinam: inciso 1, a ordenação do território; inciso 2, o controle do uso de solo; inciso 3, a participação comunitária e a contribuição social. Inciso 4, o desfavelamento e prevenção do favelamento. Inciso 5, a preservação do patrimônio ambiental e cultural. Seção 2. Instrumentos da política de desenvolvimento urbano. Artigo 182. Para assegurar direito à cidade e à gestão democrática, bem como corrigir distorções no consumo de bens comunais, o poder público deve utilizar os seguintes instrumentos. Inciso 1. Fiscais. A linha A, imposto predial e territorial urbano progressivo. A linha B, taxas e tarifas diferenciadas. A linha C, incentivos e benefícios fiscais. Inciso 2, financeiros e econômicos. A linha A, fundos especiais. A linha B, tarifas diversificadas de serviços públicos. Inciso 3, jurídicos. A linha A, parcelamento, edificação ou utilização compulsória. A linha B, requisição urbanística. A linha C, desapropriação. A linha D, servidão administrativa. A linha E, tombamento de bens. A linha F, direito de concessão de uso. A linha G, direito de preempção. A linha H, limitação do direito de construir. A linha I, limitações administrativas. Inciso 4, administrativos. A linha A, reserva de áreas para utilização pública. A linha B, regularização fundiária. A linha C, regulamentar e licenciar as construções, obedecido o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. A linha D, regulamentar e autorizar o parcelamento ou remembramento do solo para fins urbanos, em observância ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. A linha E, regulamentar e licenciar a afixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, obedecida à legislação. A linha F, regulamentar, fixar horário, licenciar ou cassar licença de localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e outros, obedecido o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e demais legislações pertinentes. A linha G, regulamentar e autorizar os jogos esportivos, espetáculos e os divertimentos públicos. A linha H, regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento de ascensor.
A linha I, regulamentar, licenciar e fiscalizar a produção e conservação, o comércio e o transporte de gêneros alimentícios e produtos farmacêuticos destinados ao abastecimento público, bem como o de substância potencialmente nociva ao meio ambiente, à saúde, à segurança e ao bem-estar da população. A linha J, regulamentar e administrar o serviço funerário, cemitérios e fiscalizar os que pertencerem à entidade particular. Inciso 5, planejamento. A linha A, Conselho do Desenvolvimento Urbano. A linha B, órgão executivo de planejamento urbano. A linha C, plano diretor de desenvolvimento urbano. Parágrafo 1º, a lei deve regulamentar os instrumentos propostos neste artigo, observado o já disposto nesta lei. Parágrafo 2º, a lei complementar poderá criar outros instrumentos. Artigo 183. Os imóveis tombados por lei e as áreas de preservação ambiental, de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, devem ter isenção de tributos. Artigo 184. A liberação do habite-se estará condicionada à existência de obra de arte para os casos previstos em lei específica, que deverá definir os critérios e parâmetros. Artigo 185. Mediante lei, baseada no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o poder público pode determinar o parcelamento, a edificação ou utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, obedecendo aos seguintes critérios. Inciso 1. O prazo para parcelamento ou utilização não pode ser superior a 5 anos a partir da notificação. Inciso 2. O prazo para edificação não pode ser superior a 10 anos a partir da notificação. Parágrafo 1º. A lei complementar definirá, com base no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, os critérios e parâmetros para o atendimento do disposto nos incisos 1 e 2 deste artigo. Parágrafo 2º. O proprietário deve ser notificado pela Prefeitura para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no registro de imóveis. Parágrafo 3º. O parcelamento, a edificação e ou utilização compulsória não desobrigam o proprietário ao fiel cumprimento dos padrões exigidos pelas demais legislações. Parágrafo 4º. A alienação de imóvel posterior à data de notificação transfere ao adquirente ou promitente comprador as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas neste artigo. Parágrafo 5º. O descumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar possibilita ao município a aplicação de imposto territorial urbano progressivo, pelo prazo máximo de 5 anos, após a conclusão dos prazos previstos nos incisos 1 e 2 deste artigo. Parágrafo 6º. Decorridos 5 anos de cobrança do imposto territorial progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido as obrigações previstas neste artigo, o município deverá determinar sua desapropriação, como pagamento em título da dívida pública. Parágrafo 7º. Decorridos todos os prazos e obedecidos todos os passos previstos na lei, caso o município comprove efetiva impossibilidade de ampliação de sua capacidade de endividamento, o Poder Executivo poderá, mediante autorização legislativa, proceder à requisição urbanística em substituição à desapropriação prevista no parágrafo anterior. Artigo 186. O município, com base no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e no projeto aprovado, pode requisitar, ocupando por prazo determinado, um ou mais imóveis contíguos, situados em zona urbana ou de expansão urbana, para promover loteamento ou obras de urbanização e reurbanização, devolvendo o imóvel devidamente urbanizado aos respectivos proprietários após o prazo determinado.
Parágrafo 1º. O município deve reservar para si, a título de ressarcimento, determinada quantidade de imóveis de valor equivalente à totalidade de custo público e o da administração do empreendimento urbanístico, com parâmetros definidos em lei. Parágrafo 2º. Além de reserva de imóveis prevista no parágrafo anterior, o município pode reservar até 10% de área total de terrenos ou gleba sujeita à requisição urbanística para a implantação de programas públicos, em obediência ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Parágrafo 3º. Na execução do empreendimento urbanístico, o município deverá observar os preceitos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e providenciar o respectivo registro no cartório da circunscrição imobiliária competente. Parágrafo 4º. A utilização da requisição urbanística prevista no caput deste artigo depende de autorização legislativa. Artigo 187. Para proceder à requisição, o município notificará o proprietário, cientificando-o dos termos e condições em que deve executar o empreendimento urbanístico. Parágrafo 1º. No instrumento de notificação deve constar, no mínimo, o seguinte: inciso 1. Declaração de que o projeto e demais documentos pertinentes encontram-se à disposição dos interessados para exame. Inciso 2. Intimação para que o imóvel seja desocupado no prazo de 90 dias, contados da data de recebimento da notificação. Inciso 3. Valor atribuído ao imóvel. Inciso 4. Prazo de execução do empreendimento com cronograma discriminando as respectivas etapas. Inciso 5. Indicação precisa dos lotes urbanizados e edificações a serem devolvidas com as respectivas áreas, localizações e valores. Inciso 6. Indicação precisa dos lotes urbanizados e edificações reservadas para o município com as respectivas áreas, localizações e valores. Parágrafo 2º. Caso o imóvel não seja desocupado no prazo estipulado no inciso 2 do parágrafo anterior, o município deve ocupar o imóvel requisitado, dando início às obras previstas, mediante emissão de posse definida pelo Poder Judiciário. Artigo 188. Caso discorde dos termos e condições estabelecidas pelo município para a devolução prevista no artigo 186 desta lei, o proprietário atingido poderá requerer no prazo de 90 dias o juízo arbitral, ficando sujeito à decisão judicial. Parágrafo 1º. Terminado o prazo previsto neste artigo, sem que tenha sido requerido o juízo arbitral, significa de pleno direito à aceitação integral pelo proprietário atingido nos termos e condições fixadas pelo município. Parágrafo 2º. O juízo arbitral deve ser indicado por órgão de classe competente e obedece aos termos da lei civil. Artigo 189. O contrato firmado pelo município, contendo os termos, cláusulas, condições relativas ao empreendimento, descrição completa dos lotes urbanizados, com indicação dos respectivos proprietários para fins e efeitos de direito, deve ser registrado no cartório da circunscrição imobiliária competente para transmissão do domínio sobre os lotes urbanizados. Artigo 190. Qualquer atraso ou interrupção na execução do empreendimento urbanístico, salvo calamidade pública, obriga o município a indenizar o proprietário pelos prejuízos causados. Artigo 191. Na aplicação da requisição urbanística, o município deverá garantir o acompanhamento pelos interessados, assegurando-lhes o acesso à documentação e projetos pertinentes. Artigo 192. Fica permitida a requisição urbanística para fins de reurbanização, desde que o empreendimento seja aceito por 2/3 dos proprietários atingidos, aplicando-se no que couber as disposições contidas nesta lei.
Artigo 193. O município, através de lei, pode promover o tombamento de imóveis de interesse de patrimônio histórico, artístico, cultural, arqueológico, paisagístico ou ecológico e definir critérios para sua utilização. Artigo 194. O município, para atender às diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, pode usar do direito de preempção, obedecida à legislação federal. Artigo 195. A todo proprietário de imóvel, por razão de equidade social, deve ser assegurado igual direito de construir. Parágrafo único. Equipara-se ao proprietário o enfiteuta, o concessionário e ou o superficiário. Artigo 196. O direito de construir, tendo em vista a função social da propriedade, fica vinculado ao coeficiente único de aproveitamento. Parágrafo 1º. O coeficiente único de aproveitamento no município de Aracaju é igual a 3. Parágrafo 2º. Objetivando o adensamento de determinadas áreas, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano pode determinar que seja excedido o coeficiente de aproveitamento único fixado no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Objetivando resguardar áreas com baixa densidade, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano determina um coeficiente de aproveitamento abaixo do coeficiente único, fixado no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 197. Toda vez que uma edificação ou estrutura proporcionar uma área de piso coberta em qualquer nível maior do que 3 vezes a área do terreno natural primitivo, haverá criação de solo. Parágrafo único. Excluem-se do cômputo da área prevista no caput deste artigo as áreas destinadas a garagens e outras que venham a ser regulamentadas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Artigo 198. O direito de construir pode ser transferido para outro imóvel e ou transacionado com terceiros mediante autorização do município, desde que obedecido o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e se enquadre em um dos casos abaixo relacionados. Inciso 1. Bens tombados por lei. Inciso 2. Áreas de preservação ambiental definidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Inciso 3. Áreas doadas mediante escritura pública registrada em cartório de utilização comprovada para a implantação de equipamentos comunitários. Inciso 4. Áreas doadas mediante escritura pública devidamente registrada em cartório de imóveis para a implantação de sistema viário básico prevista no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Parágrafo 1º. O disposto nos incisos 2, 3 e 4 deste artigo não se aplicam a parcelamento. Parágrafo 2º. Uma vez exercida a transferência do direito de construir, este não pode ser objeto de nova transferência. Parágrafo 3º. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano estabelecerá os locais e as condições em que será possível a transferência do direito de construir, o que deve ser averbado no cartório de registro de imóvel. Artigo 199. O direito de construir a que se referem os artigos 195, 196, 197 e 198 deve ser sempre adquirido do poder público municipal no ato da licença de construção a qual é vinculado. Parágrafo 1º. A renovação da licença do direito de construção só pode ser efetivada se adequada à legislação em vigor na época da renovação. Parágrafo 2º. A venda do direito de construir a que se refere o caput deste artigo nunca poderá exceder o coeficiente de aproveitamento previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano para a área. Parágrafo 3º. Fica vedada a venda do direito de construir quando o proprietário não o quiser utilizar plenamente. Artigo 200. O adquirente do direito de construir deve recolher aos cofres municipais, por metro quadrado de área construída, além do coeficiente único, o equivalente a:
Inciso 1, para o coeficiente maior do que 3 e menor ou igual a 4, isento. Inciso 2, para o coeficiente maior do que 4 ou menor ou igual a 6, 10% do valor do lançamento fiscal por metro quadrado do terreno objeto da construção. Inciso 3, para o coeficiente maior do que 6, 25% do valor de lançamento fiscal por metro quadrado do terreno objeto da construção. Inciso 4, suprimido. Parágrafo 1º. O valor total a ser recolhido deverá ser a soma dos valores relativos aos índices escalonados, obedecidos os índices previstos nos incisos 1, 2, 3 e 4. Parágrafo 2º. Desde que o município tenha interesse, ouvido o Conselho de Desenvolvimento Urbano e obedecido o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o pagamento a que se refere o caput deste artigo pode ser feito mediante doação de áreas, devidamente registradas em cartório de registro de imóveis. Parágrafo 3º. As áreas a que se refere o parágrafo anterior têm que ter valor equivalente ou maior do que o valor a ser recolhido e só pode destinar-se a: a linha A, preservação ambiental, assim definida no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. A linha B, equipamentos públicos comunitários, de acordo com o estabelecido no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. A linha C, sistema viário básico, assim definido no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Parágrafo 4º. Para efeito do disposto neste artigo, o valor do lançamento fiscal de imóvel deve ser atualizado monetariamente, na mesma proporção do imposto que é a base de cálculo da licença. Artigo 201. A importância recolhida na forma do artigo 200 é destinada ao Fundo de Áreas Verdes. Parágrafo 1º. O Fundo de Áreas Verdes tem o objetivo de adquirir terrenos destinados à implantação do sistema de áreas verdes do município, visando dotar a coletividade de um maior equilíbrio de áreas verdes públicas na zona urbanizada. Parágrafo 2º. O Fundo de Áreas Verdes será constituído, inciso 1, pelas importâncias que foi recolhida em virtude da aplicação do disposto no artigo 200. Inciso 2, por doações ou legados provenientes de terceiros. Inciso 3, por auxílio, subvenção ou contribuições de outros órgãos públicos. Inciso 4, pela importância que lhe foi destinada pelo município. Inciso 5, pelos recursos provenientes de sua aplicação. Inciso 6, pela importância proveniente das multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente e das taxas incidentes sobre a utilização dos recursos ambientais. Parágrafo 3º. O Fundo de Áreas Verdes deve ser utilizado com exclusividade para a implantação, urbanização e reurbanização do sistema de áreas verdes do município e para a compra de bens tombados e sua restauração, de acordo com planos aprovados pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e ouvido o Conselho de Desenvolvimento Urbano. Parágrafo 4º. O Executivo pode regulamentar o disposto nesta lei com referência ao fundo ora instituído, quanto à sua administração, a sistemática do recolhimento, aplicação, funcionamento e demais medidas relacionadas com a implantação do sistema de áreas verdes. Artigo 202. O município deve interditar edificações em ruínas, em condições de insalubridade, como também demolir construções que ameaçam ruir ou em desacordo com a legislação. Artigo 203. As licenças para as atividades de parcelar, construir, edificar ou qualquer outra licença concedida pelo município, quando autorizada em detrimento da legislação que a regula, é nula de pleno direito. Artigo 204. O Poder Executivo Municipal instituirá a estrutura administrativa para o sistema de planejamento urbano local com nível hierárquico capaz de assegurar a elaboração, acompanhamento, implantação, fiscalização e avaliação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e a institucionalização do planejamento urbano como processo permanente.
Parágrafo 1º. Compete ao Sistema de Planejamento Urbano Local, assegurada a participação das entidades legitimamente representativas da população, definir e avaliar permanentemente as necessidades das comunidades locais em relação aos equipamentos urbanos e comunitários. Parágrafo 2º. O Poder Executivo Municipal manterá permanentemente disponíveis a qualquer cidadão todas as informações pertinentes ao Sistema de Planejamento Urbano Local. Parágrafo 3º. A utilização dos recursos oriundos do Fundo de Áreas Verdes e Fundo de Desenvolvimento Urbano dependerão de apreciação do órgão de planejamento urbano local, obedecido o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Artigo 205. Fica criado o Conselho de Desenvolvimento Urbano com o objetivo de propor diretrizes de política urbana e acompanhar o sistema de planejamento municipal. Parágrafo único. A lei definirá a composição e as competências do conselho citado no caput deste artigo. Seção 3. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Artigo 206. O município de Aracaju deve ter obrigatoriamente o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, instrumento básico de aplicação local das diretrizes gerais da política de desenvolvimento e expansão urbana. Artigo 207. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano utilizará os instrumentos instituídos nesta lei para regular os processos de produção, reprodução e uso do espaço urbano no território do município de Aracaju. Artigo 208. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano deve conter, alínea A, exposição circunstanciada sobre o desenvolvimento financeiro, social, urbano e administrativo do município. Alínea B, objetivos estratégicos fixados com vistas à solução dos principais problemas e entraves ao desenvolvimento municipal. A linha C, diretrizes econômicas, financeiras, sociais, de uso e ocupação do solo e administrativas, visando atingir os objetivos estratégicos e, quando for o caso, as respectivas metas. A linha D, ordem de prioridade, abrangendo objetivo e diretrizes. A linha E, estimativa preliminar do montante de investimentos e dotações financeiras e consecução dos objetivos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, segundo a ordem de prioridade estabelecida. Artigo 209. O município deve estabelecer adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, notadamente quanto ao zoneamento, aos índices urbanísticos e às áreas de interesse especial, delimitando-as ou fixando as limitações administrativas nelas incidentes. Artigo 210. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano deve ser compatibilizado com o planejamento metropolitano ou da aglomeração urbana. Artigo 211. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano deve ter as seguintes diretrizes essenciais. Inciso 1. Discriminar e delimitar as áreas urbanas e rurais. Inciso 2. Definir as áreas urbanas e de expansão urbana com vistas à localização da população e de suas atividades num período subsequente de 10 anos. Inciso 3. Exigir que os projetos de conversão de áreas rurais em urbanas, na forma da legislação em vigor, sejam previamente submetidos ao Conselho de Desenvolvimento Urbano e analisado à luz do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Inciso 4. Designar as unidades de preservação ambiental e outras áreas protegidas por lei, discriminando-as de preservação permanente. Inciso 5. Exigir para a aprovação de quaisquer projetos de lei que impliquem mudanças de uso do solo, alteração de índices de aproveitamento, normas de parcelamento, a observância dos critérios e procedimentos previstos na Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade.
Inciso 6. Exigir para o licenciamento de atividades que possam produzir consideráveis alterações no meio ambiente a elaboração de estudo de impacto ambiental e do respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, bem como sua aprovação pelos órgãos competentes do Poder Público Municipal, observada a legislação. Inciso 7. Regular a licença para construir, condicionando-a, no caso de grandes empreendimentos habitacionais, industriais, comerciais ou de serviços, à existência ou à programação de equipamentos urbanos e comunitários necessários ou ainda ao compromisso de sua implantação pelos empresários interessados. Inciso 8. Estabelecer a compensação ao proprietário de imóveis considerada pelo poder público como de interesse do patrimônio cultural, histórico, arqueológico, artístico ou paisagístico. Inciso 9. Definir os critérios para a autorização de parcelamento, desmembramento ou remembramento do solo para fins urbanos. Inciso 10. Definir áreas destinadas à moradia popular. Inciso 11. Definir tipo de uso, percentual de ocupação e coeficiente de aproveitamento dos terrenos nas diversas áreas. Inciso 12. Definir critérios para a autorização de implantação de equipamentos urbanos e comunitários. Inciso 13. Vedar a construção de moradias que não permitam o desenvolvimento condigno das atividades familiares e ou por ausência de condição mínima de infraestrutura urbana. Inciso 14. Vedar a construção de novas moradias em: a linha A, áreas de saturação urbana; a linha B, áreas de risco sanitário ou ambiental; a linha C, áreas históricas ou naturais em deterioração ou impróprias para tal uso; a linha D, áreas de preservação ambiental; a linha E, áreas reservadas para fins especiais. Inciso 15. Fixar limites mínimos e máximos para a reserva, pelo poder público, de áreas destinadas à ordenação do terreno do território, à implantação de equipamentos urbanos e comunitários, áreas de acesso à moradia e nos projetos de incorporação de novas áreas à estrutura urbana. Inciso 16. Implantar a unificação das bases cadastrais do município, de acordo com as normas estatísticas federais, de modo a obter um referencial para a fixação de tributos e ordenação do território. Artigo 212. No que diz respeito aos aspectos administrativos, deverá o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano consignar normas de organização institucional que possibilitem a permanente planificação das atividades públicas municipais e sua integração no plano estadual e nacional. Artigo 213. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano incluirá, necessária e expressamente: inciso 1, Programa de Expansão Urbana; inciso 2, Programa de Uso do Solo Urbano; inciso 3, Programa de Dotação Urbana, Equipamentos Urbanos e Comunitários; inciso 4, Instrumentos e suporte jurídico de ação do poder público, em especial o Código de Obras e Edificações, além de normas de preservação do ambiente natural e construído. Inciso 5, Sistema de acompanhamento e controle. Artigo 214. Para um melhor ordenamento de ocupação do território, o município pode estabelecer no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano áreas especiais de: inciso 1, urbanização preferencial; inciso 2, renovação urbana; inciso 3, urbanização restrita; inciso 4, regularização fundiária. Artigo 215. São áreas de urbanização preferencial as que se destinam a: inciso 1, ordenação e direcionamento do processo de urbanização; inciso 2, implantação prioritária de equipamentos urbanos e comunitários; inciso 3, indução da ocupação de áreas edificáveis e adensamento de áreas edificadas; inciso 4, expansão do sistema viário municipal. Artigo 216. São áreas de renovação urbana as que se destinam à melhoria de condições urbanas deterioradas ou à adequação das funções previstas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.
Artigo 217. São áreas de urbanização restrita as que apresentam uma ou mais das seguintes características. Inciso 1. Vulnerabilidade e intempéries, calamidades e outras condições adversas, como deslocamentos geológicos e movimentos aquáticos. Inciso 2. Necessidade de preservação do patrimônio cultural, histórico, artístico, arqueológico e paisagístico. Inciso 3. Necessidade de proteção aos mananciais, às praias e margens de rios, áreas de restinga, dos manguezais e dunas. Inciso 4. Necessidade de defesa do ambiente natural. Inciso 5. Conveniência de conter os níveis de ocupação de áreas. Inciso 6. Implantação e operação de equipamentos de grande porte. Artigo 218. São áreas de regularização fundiária as habitadas por população de baixa renda e que devem, no interesse social, ser objeto de ações visando a legalização de ocupação do solo, a regulamentação específica das atividades urbanísticas, bem como da implantação prioritária de equipamentos urbanos e comunitários. Artigo 219. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano deve ser de iniciativa do Poder Executivo e submetido à aprovação da Câmara dos Vereadores, que o aprovará pelo voto da maioria absoluta de seus membros e deverá ser revisto, pelo menos a cada 10 anos, observado o mesmo quórum. Artigo 220. Na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e dos programas e projetos dele decorrentes, o poder público deve assegurar, mediante inclusive audiências públicas, a ampla participação popular por meio de associações comunitárias, entidades profissionais, diretórios de partidos políticos, sindicatos e outras representações locais. Parágrafo único. Durante a fase de elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano previsto no caput deste artigo, a Prefeitura Municipal encaminhará mensalmente à Câmara Municipal relatório circunstanciado sobre as citadas atividades. Artigo 221. É assegurada a participação popular também na discussão de projetos de impacto urbano e ambiental e nos conselhos que instituírem para fiscalizar a atuação das entidades municipais, gestoras de serviços públicos e equipamentos urbanos e comunitários. Artigo 222. A operacionalização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano dar-se-á mediante a implantação do Sistema de Planejamento e Informações, objetivando a monitorização, avaliação e controle das ações e diretrizes setoriais. Parágrafo único. Os cargos de direção desse sistema serão obrigatoriamente exercidos por profissionais legalmente habilitados. Artigo 223. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal relatórios anuais para apreciação quanto à aplicação das leis relativas ao desenvolvimento urbano. Seção 4. Das infrações urbanísticas. Artigo 224. Constitui infrações às normas urbanísticas, inciso 1, praticar qualquer ato que, explícita ou implicitamente, ocasione ou autorize o descumprimento de diretrizes ou prioridades estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e demais legislações. Inciso 2. Infringir, por ação ou omissão, as diretrizes e a ordem de prioridades estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Inciso 3. Construir ou deixar construir, a linha A, excedendo os limites máximos estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e demais legislações, a linha B, sem a necessária licença concedida pelo município ou em desacordo com os termos desta, a linha C, em área não edificante. Inciso 4. Parcelar ou deixar parcelar, a linha A, em terreno com dimensão inferior à mais restrita, estabelecido no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano para a área. A linha B, em desacordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e demais legislações.
Inciso 5. Registrar títulos relativos a imóveis e averbar edificações, contrariando dispositivos vigentes das leis federal, estadual ou municipal. Inciso 6. Infringir, não cumprir ou permitir que não se cumpra determinações da legislação urbanística referente ao uso e ocupação do solo. Inciso 7. Veicular propaganda sobre venda de imóveis não licenciados pelo Poder Público Municipal. Inciso 8. Causar danos ao meio ambiente, ao patrimônio artístico, histórico, cultural, paisagístico e ecológico. Inciso 9. Descaracterizar ou proceder à demolição de imóveis sob regime de tombamento ou preservação. Inciso 10. Outros definidos na legislação complementar. Artigo 225. As penalidades serão previstas em lei. Artigo 226. Os responsáveis por danos, usurpação e invasão de logradouros ou de servidões públicas, ainda que situados em terrenos de propriedade particular, serão passíveis de punição, devendo ser reconstruída a situação anterior, não isentando das sanções previstas em lei. Artigo 227. Os proprietários de imóveis sob regime de tombamento e preservação que os descaracterizem ou procedam à demolição serão passíveis das punições previstas em lei. Artigo 228. Sem prejuízo do que dispuserem as leis penais, cometem infração político-administrativa. Inciso 1. O prefeito, secretários municipais, dirigentes de órgãos da administração direta, indireta e fundacional do município, quando por ação ou omissão praticarem quaisquer dos atos enumerados no artigo 224 e seus incisos desta lei. Inciso 2. Os agentes mencionados no inciso anterior, quando sem justa causa, deixarem de aplicar punição prevista em lei a seus subordinados ou quando não derem conhecimento ao Ministério Público da existência de fato que constitua ilícito penal, praticado em detrimento da administração pública ou por seus servidores, quando no exercício das funções. Artigo 229. Os servidores públicos municipais da administração direta ou indireta que, no exercício de suas funções, tenham praticado ou contribuído para a prática de qualquer das infrações urbanísticas desta seção, incorrerão em ilícito administrativo, sujeitos à punição prevista nos estatutos e regimentos no âmbito das respectivas administrações, sem prejuízo das sanções civil ou penal cabíveis. Artigo 230. Incorrem em multas que devem ser fixadas em lei as pessoas físicas ou jurídicas e profissionais responsáveis pela execução de projetos ou obras estranhas à administração pública que, de qualquer modo, contribuem para o cometimento das infrações previstas nesta seção, sem prejuízos das outras sanções previstas em legislação especial, cuja ciência aos órgãos competentes para a apuração deve ser dada pelo Poder Público Municipal. Artigo 231. Incorrem em multas que devem ser fixadas em lei o funcionário público estadual ou federal que contribua para a prática dos ilícitos previstos nesta seção, independentemente de outras previstas em lei, devendo a autoridade municipal competente representar as suas repartições e ao órgão competente para a apuração do ato ilícito. Artigo 232. Os proprietários ou possuidores de imóveis de qualquer espécie que obstruam ou dificultem o livre acesso público por terra às praias, rios e mar, deverão, a partir de critérios e prazos aprovados no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, abrir vias ou construir servidões que garantam a passagem da população até esses bens públicos. Artigo 233. Fica expressamente proibido o bloqueio das vias de circulação e canais naturais de drenagem. Seção 5. Dos transportes urbanos. Artigo 234. O município organizará o serviço de transporte urbano conforme estabelece a Constituição Federal, devendo para tanto: inciso 1. Executar o gerenciamento do sistema,
Inciso 2. Contratar, se conveniente, empresas operadoras mediante remuneração baseada na quilometragem rodada, através de licitação e autorização legislativa. Inciso 3. Instituir mecanismos que assegurem a reposição periódica da frota. Inciso 4. Assegurar a gestão democrática do sistema, mediante participação comunitária no planejamento e no controle. Inciso 5. Incentivar, através de isenções, empresas que mantenham serviços próprios de transporte coletivo que atenda às necessidades do deslocamento de seus trabalhadores. Inciso 6. Promover a integração dos diferentes meios de transporte, definindo as prioridades, a seleção de vias e as economias de operação. Inciso 7. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, com relação a linha A. Determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos, após consulta prévia à comunidade interessada. A linha B. Fixar os locais para pontos de estacionamento de táxi e demais veículos de fretamento. A linha C. Fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. A linha D. Disciplinar os horários dos serviços de carga e descarga, fixando a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. Inciso 8. Sinalizar as vias urbanas e as entradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização. Inciso 9. Delimitar, fiscalizar e explorar áreas de estacionamento prolongado ou rotativo nos logradouros e áreas públicas. Inciso 10. Vedar a privatização de áreas de estacionamento na via pública, exceto para os casos previstos no Código Nacional de Trânsito. Inciso 11. Definir e adotar medidas necessárias para dar condições de segurança ao movimento de veículos e pedestres. Inciso 12. Conceder, permitir ou autorizar serviços de transportes coletivos, transportes escolares, de táxi e de fretamento. Parágrafo único. Nenhuma empresa de transporte pode operar no serviço de transporte coletivo, seja a qualquer título, sem a prévia autorização da Câmara, que no ato da autorização poderá dispensar a licitação se os motivos alegados se enquadrarem no disposto na legislação federal e estadual. Artigo 235. O município garantirá às pessoas com deficiência, nos termos da lei, no que diz respeito a transporte, pelo menos a linha A, o direito ao transporte e segurança por meio, entre outros, da sonorização de semáforo e da adequação dos meios de transporte. A linha B, sistema especial de transporte para a frequência às escolas e clínicas especializadas quando impossibilitados de usar o sistema de transporte comum. A linha C, a entrada em circulação de novos ônibus municipais, desde que devidamente adaptados para o livre acesso e circulação das pessoas com deficiência física. Artigo 236. O Poder Executivo, visando a maior segurança e comodidade da população, deve, com relação ao tráfego de veículos condutores de substâncias tóxicas e radioativas e inflamáveis no perímetro urbano, inciso 1, regulamentar e fiscalizar, através de órgãos competentes, as ações de carga e descarga no município de Aracaju. Inciso 2, estipular horário e condições, determinando as vias para o tráfego em zona urbana, evitando assim danos à população local. Artigo 237. As diretrizes objetivas e metas da administração pública nas atividades setoriais de transporte coletivo devem ser estabelecidas em lei que instruir o plano plurianual, de forma compatível com a política de desenvolvimento urbano, definidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Artigo 238. As tarifas de serviços de transporte coletivo, de táxi e de estacionamento público no âmbito municipal devem ser fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo 1º. O Poder Executivo deve proceder ao cálculo de remuneração de transporte de passageiros às empresas operadoras, com base em planilhas de custos, contendo metodologia de cálculos, parâmetros e trabalhos teóricos, em função da necessidade do sistema de transporte urbano municipal, devendo a referida planilha ser aprovada pelo Poder Legislativo. Parágrafo 2º. As planilhas de custos serão atualizadas quando houver alteração nos preços dos componentes de estrutura de custos de transporte necessários à operação do serviço. Parágrafo 3º. É assegurado à entidade representativa da sociedade civil, à Câmara e à população o acesso aos dados informadores da planilha de custos, bem como a elementos de metodologia de cálculos, parâmetros e coeficientes técnicos. Parágrafo 4º. Os recursos provenientes da exploração de áreas de estacionamento público, após a retirada dos custos de operação do sistema, serão destinados a ações relativas à manutenção de creches municipais e incentivo a ações destinadas às crianças e adolescentes. Artigo 239. O equilíbrio econômico-financeiro dos serviços de transporte coletivo deve ser assegurado pela compensação entre a receita auferida e o custo total do sistema. Parágrafo 1º. O cálculo das tarifas abrange o custo da produção do serviço e o custo de gerenciamento das concessões ou permissões e controle do tráfego, levando em consideração a expansão do serviço, manutenção de padrões mínimos de conforto, segurança, rapidez e justa remuneração dos investimentos, do capital imobilizado e a disposição e o lucro da atividade. Parágrafo 2º. A fixação de qualquer tipo de gratuidade no transporte coletivo urbano só pode ser feita mediante lei, que contenha a fonte de recursos para custeá-la, salvo os casos previstos nesta lei orgânica, que constarão na planilha de custos. Artigo 240. O serviço de táxi será prestado preferencialmente nesta ordem. Inciso 1, por motorista profissional autônomo. Inciso 2, por associação de motoristas profissionais autônomos. Artigo 240-A. Fica assegurado aos parentes de primeiro grau do permissionário do serviço de táxi que falecer o direito de continuar com a permissão. Artigo 241. As vias integrantes dos itinerários das linhas de transporte coletivo de passageiros devem ter prioridade para pavimentação e conservação. Parágrafo único. O alargamento das ruas principais de penetração dos aglomerados de favelas que seja necessário à viabilização de oferta de transportes coletivos deve ser compatível com a política de desenvolvimento urbano, tecnicamente exequível e condizente com a política municipal de habitação. Artigo 242. Serão organizadas vias e faixas exclusivas para o tráfego dos ônibus coletivos, a fim de diminuir congestionamento nos horários de maior circulação de veículos. Artigo 243. O poder público deve construir terminais de transporte coletivo urbano para onde possam convergir as linhas de ônibus dos principais corredores de transporte da cidade. Artigo 244. Nenhuma tecnologia nova no sistema de transporte coletivo pode ser implantada no município sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Considera-se o ônibus como tecnologia aprovada para o sistema. Parágrafo 2º. A Câmara pode autorizar o Poder Executivo a delegar a exploração de serviços de transporte público de passageiros em nova tecnologia a órgão ou entidade da administração pública federal, estadual ou intermunicipal, desde que o interesse público justifique. Parágrafo 3º. A colocação de recursos para investimentos em pesquisa de nova tecnologia de transporte urbano e tráfego deve ser definida em lei. Seção 6. Da política habitacional. Artigo 245. Compete ao poder público formular e executar a política habitacional, visando a ampliação de oferta de moradia destinada prioritariamente à população de baixa renda, bem como a melhoria das condições habitacionais.
Parágrafo único. Para atender ao disposto no caput deste artigo, o poder público deve atuar, inciso 1, na oferta de habitação e de lotes urbanizados à malha urbana existente, inciso 2, na definição de áreas especiais no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, inciso 3, na implantação de programas para redução dos custos de material de construção. Inciso 4, no desenvolvimento de técnicas para barateamento final de construção. Inciso 5, no incentivo à cooperativa habitacional. Inciso 6, na regularização fundiária e urbanização específica de favelas e loteamentos, buscando-se evitar a remoção dos moradores, ficando tais áreas sujeitas a critérios especiais de urbanização, bem como de implantação prioritária de equipamentos urbanos comunitários. Inciso 7, em conjunto com os municípios do aglomerado, visando ao estabelecimento de estratégias comuns de atendimento de demanda regional, bem como viabilização de formas consorciadas de investimentos no setor. Artigo 246. Os assentamentos precários de baixa renda, a urbanização de áreas faveladas e demais atividades congêneres promovidos pelo município de Aracaju e que impliquem titulação devem obrigatoriamente conter cláusulas de inalienabilidade por prazo mínimo de 5 anos. Artigo 247. Na implantação de conjunto habitacional, deve-se incentivar a integração de atividades econômicas que promovam a geração de empregos para a população residente. Artigo 248. Na implantação de conjunto habitacional de grande porte, é obrigatória a apresentação de relatório de impacto ambiental e econômico-social, de acordo com o estabelecido no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Parágrafo 1º. Para concessão de licença para a implantação de conjuntos habitacionais, seja através do poder público, empreendimentos particulares ou cooperativas, será exigida a apresentação de projetos de arborização da área. Parágrafo 2º. Em todo projeto de construção de conjuntos habitacionais de grande porte, será obrigatória a reserva de área destinada à implantação de cemitério, de acordo com o estabelecido no Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano. Artigo 249. A política habitacional do município deve ser executada por órgão ou entidade específica da administração pública, em permanente contato com o Conselho de Desenvolvimento Urbano.